Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a partir do verso 1. Está escrito assim, irmãos: e naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, surgiu ali uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram negligenciadas na ministração diária. E os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Por isso, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais possamos nomear sobre este serviço. Mas nós entregaremos continuamente a oração e ao ministério da palavra. E este parecer agradou a toda a multidão, e eles escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, a quem eles colocaram diante dos apóstolos, e estes, orando, impuseram as mãos sobre eles, e a palavra de Deus crescia, e o número dos discípulos se multiplicava muito em Jerusalém, e um grande número dos sacerdotes obedeciam à fé. E Estevão, cheio de fé e do poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. Então levantaram-se alguns da sinagoga, que é chamada Sinagoga dos Libertos, e dos Sirineus, e dos Alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e eles não eram capazes de resistir à sabedoria e o espírito com que ele falava. Então eles subornaram homens que disseram: ouvimos-lhes proferir palavras de blasfema contra Moisés e contra Deus. E eles incitaram ao povo e aos anciões e aos escribas vindo sobre ele, agarraram-lhe e o levaram ao conselho. Até aqui, irmãos. Louvado seja Deus. Queridos, o livro de Atos dos Apóstolos narra a história da igreja primitiva, da igreja que foi constituída após Jesus ser morto, ressuscitar, estar com eles, aparecer para eles. A Bíblia diz que em um espaço de 40 dias depois da sua ressurreição, Jesus, em Atos dos Apóstolos, está registrado no capítulo 1, versículo 8, diz que não eram para eles se ausentarem de Jerusalém, que era para eles aguardarem, para que o Espírito de Deus viesse sobre eles, e então eles começassem o seu ministério, e assim aconteceu em Atos capítulo 2. Nós vamos ver, irmãos, Pedro pregar Jesus, pregar a salvação, cheio do Espírito Santo, e 3.000 almas se converterem ao Senhor, e a Bíblia vai dizendo que esse número foi aumentando. Outro trecho diz que já tinham 5.000 convertidos e o número crescia. Queridos, naquela época muitas pessoas morriam por pregar Jesus, por isso o número de viúvas eram crescendo, eram grande e crescia. E a Bíblia diz no começo do texto que existia uma murmuração, uma reclamação por parte dos gregos, de que as viúvas dos judeus eram melhor tratadas do que as suas. E então a Bíblia diz que os apóstolos decidiram iniciar o ministério do diaconato. O texto que nós lemos narra isso, irmãos. A Bíblia diz que escolheram 7 homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação, homens cheios de Deus, e puseram sobre eles este ministério de cuidar das viúvas,
de servir às mesas, de fazer o trabalho braçal. Aqueles homens receberam dos apóstolos essa missão, esse ministério, esse chamado. Queridos, mas nós vamos ver no meio daqueles homens, Estevão se destacar. O serviço que foi colocado sobre os seus ombros era de servir à mesa, era de cuidar das viúvas, era de fazer um trabalho braçal para que os apóstolos estivessem entregues ao ministério da oração e da pregação da palavra. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Estevão, acredito eu, em suas horas vagas, pregava a palavra de Deus, fazia milagres e maravilhas, porque ele não estava somente disposto a servir à mesa, ele queria algo mais, ele queria estar nas mãos de Deus para ser um instrumento a mais. Estevão não estava satisfeito em apenas cumprir o propósito, cumprir aquilo que lhe foi colocado sobre os seus ombros. Ele queria algo a mais, e isso lhe custou a vida. O texto que nós lemos diz, irmãos, que Estevão, cheio de fé e do poder de Deus, operava milagres e maravilhas. Se você for continuar lendo a leitura, o texto, irmãos, o capítulo 6 e o capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos são dois capítulos que um emenda no outro, conta a mesma história. Você vai ver quando Estevão se apresentou ao conselho, a forma que ele prega Jesus, o conhecimento que ele tem do Antigo Testamento, as profecias que se cumpriram em Cristo, como ele fala de Jesus como sendo o Messias. E aquelas pessoas, nós lemos um texto aqui, que aquelas pessoas não podiam resistir à sabedoria e à forma que Estevão falava de Jesus. Nós vamos ver no final do capítulo 7, as pessoas colocando ele para fora da cidade, apedrejando. A Bíblia diz que eles rangeram os dentes, porque não tinha como argumentar as palavras e a sabedoria com que ele colocava as palavras para falar de Cristo. Estevão cita texto que Moisés está inserido e outros textos para trazer a sua reflexão, a sua abordagem acerca de Jesus sendo o Messias. E aquele grupo de pessoas ali não acharam brecha, tiveram que pagar pessoas para mentir, para tirar a vida daquele homem. O que eu quero pregar aqui nesta noite, irmãos? Aquilo que o Espírito de Deus colocou no meu coração. Estevão era um homem insaciável. Foi dado isso aqui para ele fazer, mas ele não ficou parado somente nisso. Nas horas vagas ele fazia outras coisas. A Bíblia diz que ele era um homem cheio do Espírito de Deus e do poder. Ele fala de Jesus, irmãos, com uma sabedoria tremenda, que aqueles escribas, aqueles fariseus eram homens estudados da lei de Moisés e não conseguiram argumentar com ele. A forma que ele trouxe a sua reflexão está descrita, irmãos. Começa no final do capítulo 6 e vai no capítulo 7, quase ele inteiro. Aonde eu quero chegar, queridos? Vamos analisar o povo que está sobre a terra hoje, ou as pessoas que estão inseridas dentro da igreja. Irmãos, nós vivemos na era onde o homem mais insatisfeito de todos os tempos está vivendo hoje. Se você consegue, irmãos, com o seu suor adquirir um veículo, passa um tempo, aquilo já não está mais bom para você. Você quer adquirir um melhor. Se você adquire uma casa, passa um tempo, aquela casa já não está mais boa para você. Você já não mais está satisfeito com aquilo, você quer uma melhor. E passa um tempo, você adquire outra. No decorrer do tempo, aquele já não está bem para você. E você quer algo melhor. E quer um veículo melhor. E quer ganhar um pouco mais. E quer
Irmãos, para as coisas materiais, o povo que está vivendo sobre a terra hoje é insaciável, está sempre querendo algo a mais, e pessoas puxam tapete, traem os seus amigos de infância e querem crescer a todo custo, querem adquirir e continuar adquirindo, e irmãos, o caráter vai embora, as amizades vão embora, e as pessoas estão se traindo. Por quê? Para conquistar e para adquirir e para querer mais. Esse é o reflexo do povo que está vivendo hoje sobre a terra. Homens e mulheres se traindo porque quer algo melhor, quer algo a mais, e continua numa sede insaciável de buscar mais. Pessoas estão perdendo família, estão perdendo tempos preciosos com seus filhos, e muitos estão deixando de ver os seus próprios filhos crescerem porque querem trabalhar, porque querem conquistar, porque querem mais e porque querem mais. Insaciáveis. Agora, quando a gente fala da vida espiritual, irmãos, essa sede não existe. Essa sede não existe. Não existe uma sede nem parecida com adquirir outras coisas que são passageiras, que são terrenas. O apóstolo Paulo diz à igreja de Coríntios, irmãos, que o homem que espera em Deus somente nesta vida, ele é o maior dos miseráveis. Quando se trata da vida espiritual, queridos, eu vou fazer a citação da mulher de Ló, que já foi citado aqui. Estamos paralisados, feito estátuas. Entra dia e passa dia, entra semana e passa semana, entra mês, ano e vai ano, e a gente não cresce, não evolui. Porque estamos satisfeitos, irmãos, com aquilo que recebemos num culto de domingo, em um culto de quinta-feira, em um culto de oração, mas é a nossa busca individual, e o nosso relacionamento com Deus individual, e a busca pelos dons, e a busca por ser uma ferramenta nas mãos de Deus, e a busca por almas, irmãos. Porque a igreja de Cristo que está sobre a terra não tem a mesma sede por almas que nós temos, irmãos, por conquistar as coisas que quando Jesus voltar vai ficar tudo aí. Eu vou dizer uma frase, irmãos, talvez você já tenha escutado essa frase. O homem gasta a sua saúde para adquirir dinheiro, depois gasta o seu dinheiro para adquirir saúde. Quem já ouviu essa frase? Ele passa muito período da sua vida gastando a sua saúde para adquirir recurso financeiro. Quando chega na velhice, ele dispõe de todo o recurso financeiro para adquirir saúde. Não faz sentido. Irmãos, eu não estou pregando contra você querer viver o melhor desta terra, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que há uma disparidade muito grande entre a sede que eu tenho de crescimento, de conquistar, de querer o melhor, de coisas que são passageiras para aquilo que são eternas. Porque aquilo que eu faço para o Evangelho, ninguém anula. Está escrito no livro das obras, e a Bíblia diz que nós vamos receber um galardão segundo aquilo que nós estamos fazendo aqui para o Senhor. Os crentes que estão dentro da igreja hoje, irmãos, estão se contentando com muito pouco. Eu estou dizendo culto após culto aqui, que hoje as pessoas não buscam nem batismo com o Espírito Santo, mas igualmente quando eu me converti há 15 anos atrás,
Estou dizendo sobre isso aqui dia após dia, irmãos. É a mensagem que o Espírito de Deus tem trazido ao meu coração para esses tempos. Que é tempo da gente refletir o que nós estamos querendo, o que nós estamos buscando, qual o sentido da vida que nós estamos vivendo. Queridos, porque a sede não é a busca, não está andando lado a lado, porque você está se contentando em sentir a presença de Deus, talvez somente no culto de domingo, se é que você sente, porque você está se contentando em ser alimentado somente 3 vezes por semana, quando vem aos cultos, quando a Bíblia diz que é para você entrar dentro do seu quarto e falar com o seu pai em secreto, quando a Bíblia diz que o véu já se rasgou, que nós temos livre acesso ao trono de Deus no momento que quisermos, porque eu estou me contentando, irmãos, de somente receber um direcionamento para a minha vida por terceiros, quando eu tenho o acesso de ir direto a Deus. Porque eu estou me contentando de ter acesso à Bíblia somente quando eu escuto o pastor abrir e ler o texto que ele vai usar para o seu sermão. É muito pouco, irmãos. É muito pouco. Nós precisamos entrar em Romanos capítulo 12, onde a Bíblia diz que eu tenho que renovar a forma que eu penso. Eu preciso das coisas desse mundo porque estou aqui, mas eu preciso das coisas espirituais porque eu vou para lá. E a Bíblia diz que naquele dia Jesus vai me dar um galardão, uma recompensa, de acordo com aquilo que eu estou fazendo aqui hoje. Irmãos, nós não podemos aceitar viver desse jeito. Sentir a presença de Deus quando alguém impõe as mãos sobre a minha cabeça e ora, ou quando eu estou no culto, estou ouvindo os louvores sendo entoados e aquela atmosfera espiritual gostosa. Eu quero te dizer, irmãos, que você pode viver isso dentro da sua casa, no meio do mato, quando você pode sair para orar, em vários outros lugares. Nós estamos aqui reunidos, irmãos, para receber um direcionamento de Deus, uma palavra de Deus, mas você também pode sentir a presença de Deus na sua casa, no seu trabalho, ou em qualquer outro lugar onde você consiga desligar sua mente desta terra e se conectar com Deus. Nós precisamos aprender com este homem. Queridos, você que já trabalhou em empresa, ou tem empresa, ou já viu isso em alguma entrevista, ou leu em algum livro. Quando uma pessoa entra numa empresa, irmãos, e ela foi contratada para tirar o pó desta mesa, e ela só faz isso, ok, ela é honesta, está fazendo aquilo que está sendo paga para fazer, mas ela vai fazer isso aqui o resto da vida. Agora, a pessoa que entra numa empresa para tirar o pó desta mesa, e além de tirar o pó desta mesa, ela lava os copos, arruma o trigo, enche a jarra e arruma o litro de azeite, ela vai ser notada de uma forma diferente. A primeira oportunidade que abrir dentro daquela empresa, as pessoas vão falar: fulano foi contratado para tirar o pó, mas faz isso, isso e isso.
E essa pessoa vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo, porque os empresários precisam de pessoas assim. E o reino de Deus não é diferente, irmãos. Estevão tinha essa característica. Ele foi chamado, ele foi solicitado para cuidar das viúvas, para servir as mesas. Mas Estevão estava pregando, operando milagres e maravilhas. Por quê? Porque ele tinha um espírito insaciável. Ele queria mais de Deus, ele queria contribuir mais para o reino de Deus. E nós, irmãos, o que estamos fazendo para o reino? Jesus já disse: grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Todo mundo que quiser desempenhar algo na casa de Deus, em prol da obra de Deus, tem o que fazer. O problema, irmãos, é que nós estamos no meio de muitas pessoas que estão se preocupadas somente consigo mesmo. Vem para a igreja para buscar só para a sua casa, só para a sua vida espiritual, só para os seus filhos, só para o seu marido, só para a sua esposa, só para mim. É só eu, é para mim e por mim. Pessoas não estão dispostas ao que Estevão estava disposto, de gastar tempo em prol de pessoas que um dia vai virar as costas e não vai dizer nem muito obrigado. Pessoas não estão dispostas de investir em pessoas que um dia vai trair elas. Pessoas não estão dispostas, irmãos, a gastar tempo do seu dia a dia, se enfiando dentro de um quarto, em comunhão com Deus, orando, lendo a palavra de Deus, para poder um dia ser notado, para poder um dia Deus levantar ele como instrumento, como uma ferramenta. As pessoas já não, eu não vejo, irmãos, isso arder mais dentro das pessoas. Cada dia que passa isso está sumindo, este fogo está se extinguindo. E isso é preocupante, porque as almas estão perecendo, e nós estamos se contentando, irmãos, com pouca coisa. A igreja não existe mais, o levanta e anda. Por quê, irmãos? A Bíblia diz que Pedro estava subindo ao templo Formosa para a oração diária às 3 da tarde, e o mendigo estava ali e pediu uma esmola, um aleijado, e ele disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. O levanta e anda sumiu das igrejas porque o espírito insaciável que Estevão tinha também foi embora. E nós estamos nos contentando, irmãos, com pouca coisa. Estamos satisfeitos de vir à igreja uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3. Irmãos, o que vai dizer algo a Deus não é a quantidade que você vem nos cultos. É necessário nós estarmos aqui para ter comunhão, para receber uma palavra como essa. Às vezes Deus usa de alguém para falar algo para você que você está precisando escutar. É muito bom, mas não é sobre isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo do nosso dia a dia. Eu estou dizendo o quanto a gente está buscando por isso, o quanto nós desejamos estar ardendo, o quanto nós estamos investindo nosso tempo nessa busca. O quanto nós estamos dispostos a largar mão das coisas deste mundo para receber as coisas do céu. É disso que eu estou falando.
A Bíblia diz, irmãos, olha como terminou a vida de Estevão. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 54. E eles, ouvindo estas coisas, cortou-lhes o coração e rangiam seus dentes sobre ele. Mas, estando cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para o céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à destra de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então eles, gritando em alta voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, apedrejavam, e as testemunhas despuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E eles apedrejaram a Estevão, que invocavam a Deus, dizendo: Senhor, recebei o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não coloques este pecado para eles carregarem. E tendo dito isto, adormeceu. Porque crente não morre, irmãos. Descansa no Senhor. Mas Estevão era para estar servindo a mesa, irmãos. Era para estar visitando as viúvas, levando cesta básica. Era para estar vendo se tinha alguém enfermo, precisando de um médico, precisando de uma carona para ir até o médico. Se alguém estava com a luz cortada, se tinha alguma criança precisando de medicamento ou de leite. Este era o trabalho que colocaram sobre os ombros de Estevão. Não para ele estar pregando nas esquinas, não para ele estar orando pelos enfermos, não para ele estar operando milagres e maravilhas. Por que ele fazia isso? Porque ele recebeu algo, mas só aquilo não estava dentro daquilo que ele queria oferecer a Deus. Ele queria algo a mais. E isso lhe custou a sua vida, olhando de uma forma terrena. Mas Estevão, Deus permitiu aqueles homens o apedrejarem para ele servir de exemplo, mas levou ele para o andar de cima. E nós, irmãos, o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus já nos entregou? Muitas pessoas têm dons e estão enterrados e pagarão um alto preço por isso, porque naquele dia Deus vai requerer e vai perguntar: Fernando, o que você fez com aquilo que eu coloquei em tuas mãos? Me apresenta. O que você trouxe para me apresentar? Com tantos anos que eu te dei dentro da minha casa. E assim vai ser com você também. Qual tem sido a sua busca, irmãos? O que temos feito com o tempo que Deus tem nos entregado? Estamos aqui de passagem, queridos. Ele foi com a promessa de um dia vir buscar um povo lavado e remido no seu sangue. Quantas pessoas estão perecendo da sua própria família, às vezes dentro da sua própria casa. E você diz que já tentou, que já fez, e desistiu. Talvez de um próprio filho, talvez do marido, talvez da esposa, talvez do pai e da mãe, e tem proferido palavras dizendo: já preguei, pastor, já tentei, já fiz. Ei, não!
Continua. Continua, porque Deus vai fazer a obra. Continua orando, faça propósito de jejum, de oração. Se entregue por eles. Mas não permita que Satanás ganhe esta briga, ganhe esta causa. Não permita que os seus entes queridos, irmãos, morram e desçam ao inferno. Lute por eles. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Talvez você não conseguiu, você pregando, você falando, mas ore que no momento certo Deus vai levantar alguém. Deus vai promover uma situação e o coração será quebrantado, o coração de pedra será retirado. Não desista da sua família. Não desista das pessoas que você ama. Deus não mudou, irmãos. Deus ainda opera através da oração, como operou através da intercessão de Abraão por causa de Ló. A Bíblia diz que quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, livrou Ló e a sua família por causa da oração de Abraão. Não foi por causa de Ló, foi por causa do seu tio. Foi por causa da sinceridade, da intercessão, da vida que Abraão tinha diante de Deus. E eu creio desse jeito, que Deus pode salvar pessoas não por causa delas, mas por causa de você. Mas por causa da sua oração, por causa da vida que você vive com Deus. Mas a gente precisa mudar, irmãos, a forma que estamos buscando a Deus. Estamos nos contentando com um copo de água, quando Deus é um oceano infinito, queridos. Estamos com as águas, irmãos, na canela, quando Deus quer que a gente submerja e mergulhe profundo nele. Estamos satisfeitos com as águas batendo na canela, irmãos. Sentimos Deus um pouquinho e saímos daqui. Queridos, eu não estou pregando contra isso, entenda, irmãos, eu estou dizendo que isso é muito pouco, que você precisa desejar e querer mais. É muito bom quando a gente vem nos cultos, irmãos, que sentimos a presença de Deus, que ouvimos uma palavra, que Deus fala conosco, quando Deus levanta uma pessoa para falar algo com a gente, é muito bom isso. Isso tem que continuar. Eu estou dizendo que você não tem que estar satisfeito somente com isso, que a tua alma tem que desejar algo a mais, que teu espírito tem que estar ardendo por algo a mais. Irmãos, esse ministério foi fundado em 2009. Então vai fazer 14 anos de existência. E antigamente, as pessoas nos procuravam e falavam: pastor, eu quero uma oportunidade de abrir o culto. Eu posso cantar um hino? Eu tenho um desejo de fazer tal coisa. Eu estou
buscando, estou fazendo, pastor, estou lendo. Às vezes as pessoas traziam um estudo e mandavam mensagem, falavam, estou lendo tal coisa, e me surgiu dúvidas. O Senhor me ajuda? E eu falava, claro. Se eu não souber, a gente vai aprender junto, mas você não vai ficar sem aprender. Isso acabou, irmãos. Isso acabou. Essa semana eu fui abordado pela minha esposa dizendo que uma pessoa pediu algo para fazer dentro da igreja e eu já aprovei de imediato. Sabe por quê, irmãos? Porque eu não lembro qual foi a última pessoa que me pediu para fazer algo dentro da igreja. Dizer que quer cuidar dos jovens, que quer entrar para o grupo de louvor, que quer abrir um culto, que quer fazer alguma coisa. E isso é preocupante. Porque as pessoas estão buscando somente para si, irmãos. Entenda, você tem que buscar para si mesmo. E é um tempo determinado para todas as coisas. Se você não está bem, se você chegou na igreja agora, se você é novo na fé e Deus está colocando as coisas nos devidos lugares, ok. Mas quanto tempo vai durar isso, irmãos? Até que você se aliste para o exército de Deus e fala, Senhor, eis-me aqui. O que tem para fazer? Conte comigo. Eu me lembro, irmãos, eu já disse isso aqui, vou dizer de novo. Quando eu me converti, as apostilas que eu imprimia na empresa e trazia, e quando meu pastor ia em casa, eu fazia questão de colocar aquele mundaréu de coisas em cima da mesa e dizer, pastor, é o que eu estou lendo, é o que eu estou estudando. E hoje eu não vejo isso, irmãos. Os crentes hoje não compram nem Bíblia mais, irmãos. É com pesar no coração que eu digo isso, irmãos. Não compram nem Bíblia de estudo mais, para estudar, para ler, para fazer. Como Deus vai agir, irmãos? Como Deus vai fazer? Se nós estamos com a água na canela, ou nem na canela, estamos molhados, a sola do pé, e está tudo bem. Para a gente já está bom. Como Deus vai te levar para as coisas profundas? Se você está com a sola do seu pé molhada e já está satisfeito. O Espírito de Deus quer se apresentar para você. Quer te instruir, quer pegar na sua mão e chamar você pelo nome e dizer, vamos por esse caminho aqui. Irmãos, eu vou indicar um livro se você recebe essa palavra vinda de Deus para o teu coração, compre um livro chamado Heróis da Fé e leia. E você vai ver na história da igreja outros homens que tinham um espírito insaciável de Estevão. E você vai ver o que Deus fez por intermédio da vida desses homens. Em lugares diferentes no mundo inteiro. Saia daqui no dia de hoje meditando em tudo que você escutou, em tudo que você ouviu. Mude a sua vida de oração, a sua vida de leitura, a sua busca. Queira se preparar, queira buscar as ferramentas em Deus para o cumprimento do propósito. Respire, deseje almas.
E as outras coisas na sua vida serão consequência. Porque Deus está à procura, irmãos, ainda de verdadeiros adoradores, de pessoas que querem ter compromisso com a causa dele. Não esteja satisfeito, ainda que a água esteja na cintura, queira estar submerso. Queira mais. Seja um homem e uma mulher insaciável das coisas de Deus. E Deus vai te levar a lugares que você nunca imaginou estar. Amém, igreja? Você pode aplaudir Jesus nesta noite?